Então vamos ao texto de hoje, Lucas capítulo 5, versículo 1. Evangelho, segundo o relato de Lucas, capítulo 5. Todos acharam? Lucas, capítulo 5, versículo 1. Vamos ler o texto da palavra de Deus. Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lancem as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob esta sua palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Versículo 9. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, eis aqui a tua palavra. Eis aqui o teu povo e eis aqui a mim, fraco, falho e pecador. Use esse momento, ó Deus, abençoe a minha vida. Use, Senhor, a minha vida para abençoar a tua igreja, que a tua palavra seja pregada e que possamos receber a bênção do Senhor sobre nossa vida nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos começar então uma série de mensagens sobre discipulado. E o tema da nossa mensagem de hoje é discipulado, como tudo começou. Da onde que surgiu essa ideia de discipulado? Quem é que inventou isso? Foi Jesus. Amém? Então, discipulado com Jesus significa seguir a Jesus. Essa é a primeira dimensão do discipulado, né? Vamos colocar assim como uma dimensão vertical, né? Todo crente, toda pessoa que entrega a sua vida a Jesus, ela entra num processo de discipulado com Jesus. A palavra discípulo significa aluno, aprendiz. Então, todos nós somos aprendizes do reino agora, aprendizes do evangelho. Todos nós estamos matriculados na escola do evangelho, na escola do reino de Deus. E essa é a dimensão vertical, mas tem a dimensão horizontal. Discipulado também tem a ver com ajudar as outras pessoas a seguirem a Jesus. Então, discipulado, eu sigo a Jesus, eu sigo a Ele, estou num processo de comunhão com Ele e eu ajudo outras pessoas a seguir a Jesus.
E o texto que nós acabamos de ler fala exatamente da primeira chamada dos discípulos, e aqui há uma ênfase na chamada de Pedro. Lucas enfatiza Pedro. E tem em outros evangelhos, lá em Mateus capítulo 4, em Marcos capítulo 1, também fala desse episódio. Mas Lucas aqui dá mais detalhes. Então nós vemos que aqui o personagem principal da passagem é Pedro. E olha que interessante, nós sabemos que Lucas também escreveu o livro de Atos dos Apóstolos. E no livro de Atos nós vemos que Pedro tem um papel fundamental, ele é um dos atores principais no livro de Atos, Pedro, porque ele é o líder dos apóstolos entre os judeus. E Paulo também, outro personagem principal, vamos dizer assim. Claro que o principal dos principais é o Espírito Santo, né? Tanto que tem um questionamento, Atos dos Apóstolos ou Atos do Espírito Santo? Qual seria o nome melhor? Porque Atos dos Apóstolos não foi o nome original do livro. Mas enfim, cremos que Paulo e Pedro são atores principais, personagens principais da narrativa do livro de Atos. Então, Pedro como líder dos apóstolos. E Pedro verdadeiramente se tornou um pescador de homens, pescador de gente, que nem fala o texto. Lembra que nós lemos aqui no versículo 10. Então Jesus disse a Simão, não tenha medo, Simão Pedro, né? Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. Então houve um chamado de Jesus aqui, no final, né, do versículo, da narrativa que nós lemos. E esse chamado era para que Pedro se tornasse pescador de homens, de gente. Ele iria pescar pessoas das águas da morte para trazer para as águas da vida. E é o que nós veremos então aqui nessa passagem. Nós vemos que verdadeiramente Pedro se tornou um pescador de homens, porque lá em Atos, na primeira pregação de Pedro, 5.000 pessoas se convertem. Deus derrama um avivamento logo no início da igreja. E Pedro se tornou verdadeiramente aquilo que Jesus queria que ele se tornasse. Então vamos, na nossa passagem, vamos aprofundar nessa introdução aqui que eu estou fazendo. Eu queria te perguntar uma coisa, você já presenciou uma situação onde alguém qualificado em algo é desafiado por uma pessoa leiga, uma pessoa que não sabe de nada, quase de nada daquilo, e aí a pessoa vem e desafia aquela pessoa que é especialista? Vou dar um exemplo para vocês. Uma vez lá no Mato Grosso, meu pai é mecânico, né? Meu pai é um mecânico velho já, mecânico raiz, mecânica diesel pesada, e eu me criei vendo meu pai desmanchando tudo aquele trator lá, e eu sempre perguntava ao pai, como é que tu sabe? Aí tinha aquelas caixas de parafuso, eu sempre lavava os parafusos no óleo diesel lá e tal, naquela época eu lavava com óleo diesel, era mais barato. Aí eu chegava pro pai e digo, pai, como é que tu sabe onde é que vai cada parafuso desses aqui, nesses tratores? Aí o pai sempre falava, filho, tu não tem que saber onde vai cada parafuso, tu tem que saber como é que funciona o negócio. Isso me marcou bastante, tem que saber como é que é o funcionamento do negócio. Enfim, aí um dia nós estávamos lá no Mato Grosso, fomos para a chácara do meu primo, e aí chegamos lá e tinha um carro estragado lá. O carro deu pane num carro de um casal de conhecido nosso. E aí o meu primo chega pro meu pai e diz, tio Rui, o carro do fulano ali estragou, dá uma mão ali. Não, vamos lá olhar e tal. Aí o pai chegou para olhar o carro, e aí o dono do carro, assim, aí o pai começou a olhar, fazendo os procedimentos padrões do mecânico ali, começou a olhar aqui, olhar não sei o que e tal. Daqui a pouco o dono do carro, ei, não, mas dá uma olhadinha aqui, ó. Dá uma olhada nisso aqui primeiro aqui, ó. Aí o pai bem tranquilo, assim, o pai ficou quieto. Aí, não, mas tu não vai mexer naquele negócio ali? Tu não vai ver primeiro ali, eu acho que tu tem... Aí o pai olhou para ele, o pai pegou, saiu e se sentou. Se sentou e ficou frio. E aí o cara seguiu tentando bater no arranque no carro, e o pai disse, cara, tu vai matar a bateria desse carro. E aí ele, não, mas a bateria é nova. Ele, então tá, então segue. Então segue, infeliz. E aí ele seguiu, batendo no arranque e tal. Daqui a pouco o que aconteceu? Matou a bateria do carro, e ele, Rui, ali, dá uma olhada. Eu digo, cara, agora tu matou a bateria, não tem o que fazer agora, só puxar e levar para a oficina. Mas o que aconteceu? O mecânico estava ali para dar a solução, e o dono do carro ficou dando pitaco. Não, faz assim, faz assado. Não. Vamos pegar outro exemplo. Nós temos aqui na igreja alguns vendedores, né?
O Robson ali é gerente da loja Lebs. Aí o Robson é vendedor, né? Quem é mais que é vendedor? O Eduardo. O Eduardo foi vendedor, né? Agora é bancário, agora é chefe da mesa. Mas eu chego pro Robson e chamo ele para um cantinho. Robson, eu acho que tu tem que fazer diferente lá na Lebs, lá, cara. Tu tem que vender assim, tu tem que fazer assado. Peraí, mas eu já vendi, eu já trabalhei, eu nunca trabalhei numa loja, nunca trabalhei de vendedor. Como é que eu vou dar pitaco, sendo que o cara ali é especialista em vendas? Gente, me parece não, nós vemos aqui nesse texto que foi uma situação semelhante, é ou não é? Pedro, João e Tiago, pescadores profissionais, sócios, o texto diz que eles eram sócios, tinham um empreendimento, tinham uma empresa, né? Sabiam das técnicas de pescaria, talvez fossem já experientes nesse ramo da pesca. E aí chega um tal de Jesus, um rabino, né, um professor. Jesus estava iniciando o seu ministério, então Jesus não tinha toda a sua fama, mas o texto diz que Jesus estava ensinando na beira da praia. Então Pedro viu, né, olha, tem um professor novo aí, tem um rabino novo, né, Jesus, um tal de Jesus, carpinteiro, né, diz que o cara é carpinteiro lá de Nazaré, cidadezinha lá de Nazaré. E aí Jesus chega e faz um desafio ao especialista. Jesus, aparentemente, no primeiro momento, uma pessoa leiga, né? Não era conhecido por pescar. Jesus era conhecido por ser carpinteiro. E Pedro tinha visto ele pregar. Pedro não tinha visto ele pescar. E aí ele chega para Pedro e diz o quê? Leve o barco, no versículo 4, leve o barco mais fundo do lago e então lance as redes para vocês pescarem. E aí Pedro, mestre, ali, Pedro não foi rude com Jesus, ele até foi cordial, mas ele foi sincero, né? Pedro, mestre, nós trabalhamos toda a noite, mestre. A gente trabalhou toda a noite e não pegamos nada. Mas, já que tu falaste, já que tu ordenaste, sob a tua palavra, um pouquinho de fé ali que Pedro expressou, Pedro de repente pensou, vamos ver se esse cara é tudo que ele fala, tudo que ele estava pregando ali. E aí, Pedro então obedece à ordem de Jesus. Eles lançam as redes, eles seguem o conselho do leigo, entre aspas, e lançam as redes em águas profundas e os barcos começam a afundar de tanto peixe, as redes começam a arrebentar de tanto peixe e aquilo começa a sair peixe para tudo que é lado. Chamam por ajuda, no verso 7, então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E aí Pedro chega diante de Jesus, Pedro reconhece, Pedro fica admirado, extasiado, fica atônito, fica atordoado pelo que Jesus fez, porque só Deus para fazer um negócio daqueles. Pedro reconhece isso. E aí Pedro fica tão consternado que ele diz no verso 8, vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Por que ele falou isso? Porque ele reconheceu que diante dele estava o Deus Todo-Poderoso, Deus em carne, Jesus, o Filho de Deus. Ele reconhece a glória de Jesus, ele reconhece que só Deus poderia fazer aquele tipo de milagre. Ele reconhece que aquilo que ele estava pregando na praia, que Pedro estava lavando as redes e escutou, deve ter escutado. É verdade, ele é o Messias. E aí, ainda bem que Jesus não acata o pedido de Pedro. Pedro diz, afasta, sai de mim, eu não sou digno de estar na tua presença, Jesus. Eu não sou digno de presenciar esse milagre que tu fez para mim. E aí Jesus fala, não tenha medo, Simão Pedro, não tenha medo. De agora em diante você será pescador de gente, pescador de almas. Não temas, não tenha medo, Pedro, pescador de almas, de vidas.
Então, Jesus aparece, prega, né? Jesus apareceu ali naquela situação, pregou para a multidão, usou o barco de Pedro emprestado, aí depois ele dá a ordem para Pedro, e aí acontece um milagre, eles vão lá, pescam, acontece um milagre, e depois Jesus dá uma missão para eles, de fazer discípulos, ser pescador de almas. Esse é o tema central, então, da mensagem, é o chamado de Pedro. Então, Jesus, usando, né, a profissão ali de Pedro, é como se Jesus dissesse: o mesmo poder que eu tenho para trazer peixes às tuas redes, é o poder que eu tenho para trazer pessoas para o reino de Deus. E tu vai ser um instrumento meu. Como se Jesus falasse isso para Pedro. Então, a minha proposta nesta manhã para nós é que nós entendêssemos que Jesus também nos chama para duas coisas. Esse chamado aqui foi para Pedro, mas foi especificamente para Pedro? Não, esse chamado é para todos nós. Esse chamado se estende a todo aquele que entrega a sua vida a Jesus. Todo aquele que recebe Jesus, aprende de Jesus e serve a Jesus, tem o chamado de ser discípulo. Então é dois chamados: ser discípulo e fazer discípulos. Seguir a Jesus e ajudar os outros a seguir a Jesus. Baseado nisso, eu quero trazer mais 3 reflexões, né? Baseado no texto que nós vimos, baseado no chamado de Pedro, eu quero trazer mais 3 reflexões que são desafios para aquela pessoa que quer ser discípulo de Jesus. Então, primeiro, como você vê a Jesus? Quem é Jesus para você? Como você vê você mesmo? Quem é você? O que você acha que você é? Esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto, como você vê o seu propósito de vida? Então, como você enxerga Jesus, como você enxerga a si mesmo e como você enxerga o propósito da tua vida. Vamos lá então para o primeiro ponto. Gente, primeiramente nós vemos que Pedro chama Jesus de mestre, correto? Versículo 5, mestre, havendo trabalhado toda a noite, mestre. A palavra mestre aqui significa um rabino, um professor. Então, um profeta, Pedro reconhece Jesus como um professor, talvez um professor, mais um professor dos tantos que haviam, talvez mais um rabino, mais um profeta. Mas depois do milagre, no versículo 8, como que Pedro chamou Jesus? Senhor. O grego lá é kurios, que significa Senhor. Primeiro mestre, mas depois do milagre, Senhor. Isso nos ensina que aquele que é chamado por Jesus deve reconhecer que Jesus é o Senhor, o soberano, o Rei, o Deus Todo-Poderoso. Percebe? De mestre para Senhor, há uma progressão. Primeiro ele simpatizou com Jesus, mestre, né? Mas depois ele se prostra diante de Jesus, Senhor. Ele reconhece que ele é Senhor. Ele reconhece que Jesus é o verdadeiro Deus. E havia uma tentação muito grande para os judeus naquela época. Porque muitos judeus viam a Jesus como simplesmente um profeta, um pregador. Não, ele é mais um pregador, ele é mais um profeta, ele é mais um professor. E muitas vezes os judeus não enxergavam Jesus como Deus, como Filho de Deus, como Criador junto com o Pai. Eles simpatizavam com Jesus. Muitos judeus simpatizavam com Jesus, mas não reconheciam que Jesus era Senhor, verdadeiro Deus. E é interessante que Jesus mexe então com as convicções de Pedro, né, para trazer a consciência de Pedro de que Jesus era Deus. O que Jesus faz? Mexe com as convicções de Pedro. Imagina Pedro, o especialista, o pescador,
Aí chega um cara lá que está vindo aí, está pregando por aí, chega para Pedro e diz, cara, pesca ali, pesca lá no fundo lá, agora de manhã. E aí Pedro, pesquei toda noite, cara, não peguei nada, eu estou cansado. Está na hora de lavar o barco, lavar as redes, ir para casa. Aí de repente vem esse cara se meter no meu negócio aqui. Mas é interessante que Pedro, tá bem, Jesus, sob tua palavra, vamos lá. Então, nós podemos ver que Pedro teve um pouquinho de fé, ou suspeita, uma dúvida. Talvez ele estava botando à prova, vamos testar. Mas o fato é que ele estava cansado e foi lá e largou as redes de novo. E esse pequeno grão de mostarda de fé, lembra que Jesus falou, se tiverdes fé como um grão de mostarda? Um pouquinho de fé foi suficiente para que Jesus se revelasse a Pedro, mexesse com as convicções de Pedro. E Jesus mostra a Pedro que quem é a provisão de Pedro é ele, é Jesus. As redes cheias. Pedro estava trabalhando nisso, era o seu sustento, o seu empreendimento. E aí Jesus usa essa situação para dizer para Pedro que ele é Deus, que ele é o rei do mar. Ou melhor, ele é o criador do mar. Jesus conhece cada peixe. Jesus conhece todos os lugares, ele é onisciente, ele não é um profeta qualquer, ele não é um estudioso do Antigo Testamento, não. Ele não é só um novo rabino, ele é o dono de tudo. Lembra lá em Gênesis, quando Deus criou os céus, terra e as águas, e os peixes. Quem já pescou aqui? Tem uns que gostam de pescar aqui, né? Todos os peixes que vocês já pescaram, Jesus conhecia cada peixe daqueles. E nós vemos que lá em Isaías, tem uma passagem no livro de Isaías que fala que Deus chama as estrelas pelo nome, né? Eu creio que ele também chama os peixes pelo nome. Ele conhece tudo. Ele conhece as galáxias, as estrelas, os planetas, foi ele que criou. Jesus é Deus. E Pedro então se prostra. Pedro reconhece isso. Por isso que o texto fala que Pedro diz, Senhor, afaste-se de mim, porque eu sou pecador. Pedro reconheceu a santidade, a onipotência, a grandeza, ele reconheceu só Deus para fazer um milagre desses. E era exatamente Deus que estava diante de Pedro, Jesus, Deus em carne. Aquele carpinteiro, 30 anos aproximadamente aqui na época, era Deus em carne, Deus em pessoa. Pedro se prostra, Pedro cai de joelhos diante de Jesus. E aí, o discípulo de Jesus é aquele que reconhece o poder e a santidade de Jesus. Jesus está te chamando para que você reconheça que Ele é Senhor. Jesus está te chamando para um discipulado com Ele, e nesse discipulado tu vai segui-lo e tu vai conhecê-lo. Jesus está te chamando também para ser pescador de pessoas, de gente. Isso está ligado, meus irmãos, não tem como eu seguir a Jesus, eu estou seguindo a Jesus, não, eu vou seguir Jesus só para mim, vou ficar com esse Jesus só para mim. Não, meus irmãos, a própria criação de Deus é um transbordar da graça de Deus. A graça, ela transborda, meus irmãos. A graça de Deus, ela não fica inerte no nosso coração. Senão não é graça, é egoísmo, é qualquer outra coisa. Deus transborda em nós. E nós queremos então passar esse Deus, essa glória, essa graça para outras pessoas. E nisso todos saberão que Jesus é Deus. Se nós estamos aqui hoje nessa igreja, foi porque alguém ajudou outra pessoa a seguir a Jesus, que ajudou outra pessoa a seguir a Jesus, que seguiram a Jesus, é claro, e ajudaram até chegar em nós. E nós hoje estamos aqui para seguir a Jesus. E nós temos que seguir esse ciclo, ajudar outras pessoas a seguir a Jesus. Então esse é o nosso primeiro ponto. Enxergar Jesus como Deus. Enxergar Jesus. Quem é Jesus para ti? Como que você enxerga Jesus? Tu simpatiza com Jesus só?
Não. Eu quero entregar minha vida para Jesus. Amém. É isso. Ele é Deus. Ele é Senhor. Pedro fez isso. Pedro reconheceu o milagre, reconheceu a santidade, reconheceu as características de Jesus e entregou a sua vida a Jesus. Vamos então para o nosso segundo ponto. Nós vimos como nós devemos enxergar a Jesus, como Deus. Amém. Segundo ponto, como que nós devemos enxergar a nós mesmos? Quem sou eu? Como que eu me vejo? E aí há um segundo desafio para quem quer seguir a Jesus. Pedi mais uma aguinha. Há um segundo desafio, conhecer a si mesmo. Lembra que tem na filosofia grega uma frase atribuída a Sócrates? Conhece-te a ti mesmo. Isso é verdade, a gente tem que conhecer a nós mesmos. Mas há um fato muito importante e interessante nessa passagem. Quanto mais conhecemos a Deus e a sua grandeza, seus atributos, suas características, mais conhecemos a nós mesmos. Olha só, Pedro reconheceu, Jesus é Deus. Só Deus poderia fazer um evento daqueles. Opa, mas se esse homem é Deus, então, se esse Jesus é Deus, opa, eu estou diante do santo, santo, santo Deus. Obrigado. Pedro reconheceu que se Jesus era Deus, talvez Pedro lembrou de Isaías. Lá no livro do profeta Isaías, capítulo 5 ou 6, se não me falha a memória, há uma passagem em que o profeta tem uma visão do trono de Deus, o profeta Isaías. E aí ele vê o Senhor assentado em um alto e sublime trono, vê serafins voando ao redor do trono, e o que ele vê? Os anjos clamando. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E Isaías, depois de ver a glória de Deus, ele exclama: ai de mim, estou perdido, meus olhos viram o rei. Isaías fica atordoado porque ele viu a Deus. Da mesma forma, Pedro se prostra, reconhece que é pecador, reconhece que está perdido, reconhece a sua maldade. E ele fala no verso 8, Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Pedro reconheceu que é um miserável pecador, reconheceu que estava perdido, reconheceu que era mau, reconheceu que não era digno de estar na presença do Deus Criador, Jesus. Imagina Pedro, como é que eu vou estar diante de Jesus? Esse homem é santo, esse homem é o santo filho de Deus, esse homem é o profeta, é o Messias enviado por Deus. E aqui tem um detalhe importante para nós. Não basta, olha só, presta bastante atenção. Não basta saber que somos pecadores. Nós também precisamos aprender que estamos perdidos. Nós estamos condenados sem Cristo. Sem Cristo nós estamos condenados, meus irmãos. Nós precisamos de salvação, de reconciliação com Deus. Sem Cristo nós estamos em inimizade contra Deus. É só Jesus que pode nos dar um novo relacionamento com Deus. E sabe por que nós precisamos saber que nós estamos perdidos também? Não só pecador, que nós somos pecadores, mas perdidos. Porque quem acha que é somente pecador, não, eu sei que eu sou pecador. Essa pessoa acha que só precisa melhorar um pouco. Afinal, todo mundo peca, né? Todos nós somos errantes, né? Não, eu sou ruim, assim, eu sou pecador, né? Eu preciso de uma ajudinha. A pessoa que reconhece que é só pecador, ela vai achar que não, eu preciso só de uma ajudinha para dar uma melhoradinha. Eu sou ruim, sou carne de pescoço, mas eu vou ir para Jesus para dar uma melhoradinha. Agora, a pessoa que reconhece que está perdida, não, eu estou perdido, eu mereço a condenação de Deus, porque eu pequei, eu sou pecador, eu sou mau, eu conheço o meu coração, o meu interior, diante de Deus, não tem como eu esconder nada. Deus sabe do que se passa na minha mente, no meu coração, eu sou pecador,
eu estou perdido. Quando a pessoa chega nessa resolução, quando a pessoa entende a glória de Deus, entende a santidade de Deus, e ela se coloca diante, a luz de Deus ilumina essa pessoa vê a sua sujeira, o seu pecado, e ela reconhece, eu estou perdido, eu estou condenado. Aí sim, aí essa pessoa vai buscar o quê? Um Salvador, não um mero ajudador, para que ela corrija os seus pequenos defeitos morais. Nós precisamos reconhecer, meus irmãos, que estamos perdidos sem Jesus. E não tenha medo. Não tenha medo de se aproximar de Jesus. Aproxime-se dele, vá até Jesus. O que ele falou para Pedro? Não temas, Pedro, não tenha medo. Eu estou aqui para salvar pecadores. Ele está aqui para isso. A fraqueza de Pedro, ele enxergar a si mesmo como ele verdadeiramente é, isso foi uma coisa boa. Porque Jesus tirou todo o medo de Pedro. Lembra que o amor lança fora o medo, está lá em Coríntios? Jesus é o perfeito amor que chega em nossas vidas e lança fora o medo da perdição, o medo do pecado, vai embora quando Jesus vem e nos salva, porque agora nós temos que confessar os nossos pecados, não tem como ficar inerte, não tem como ficar de braço cruzado, vendo Jesus com toda a sua glória, a gente se prostra, a gente reconhece que é pecador. Eu lembro que no quartel uma vez, nós estávamos fazendo faxina, eu era soldado, recruta, e aí nós estávamos cansados, acho que nós tínhamos vindo de um campo e tal, e aí, vamos fazer uma faxina meia boca aqui e tal. Aí fizemos uma faxina e fomos lá dar o pronto para o cabo, né? Aí não, apaga a luz. Aí deixou uma luz apagada, né? E aí fomos, cabo, tá pronta a faxina lá, demos pronto lá pro... Aí o cara chegou lá assim, por que essa luz está apagada? Que faxina é essa que vocês fizeram de luz apagada? Como que vocês vão fazer faxina de luz apagada? Primeira coisa que ele fez, olha, se nós enganar o cara. Aí o cara liga a luz. O que ele ligou a luz? A primeira coisa que apareceu foi a sujeira. Meus irmãos, quando nós nos achegamos diante de Deus, Deus é luz. Não é o que está lá em 1 João? Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Quando nós nos achegamos à luz, nós vemos o nosso pecado. E é interessante porque diante de Jesus, até a melhor coisa que a gente faça na vida, isso não é nada. Olha essa situação, Jesus chegando para Pedro, Pedro pescador profissional, o que Pedro mais fazia de bom na vida? Pescar. E aí Pedro reconhece, cara, até pescar, que é a melhor coisa que eu sei fazer na vida, Jesus pesca melhor que eu. Meus irmãos, que a luz de Deus brilhe em você, para que você reconheça verdadeiramente quem você é, um pecador perdido sem Cristo. Mas que você se prostre diante de Jesus, corra para Jesus, para receber perdão e salvação. O discípulo de Jesus é aquele que reconhece que Jesus é Deus, reconhece que é pecador e... Terceiro ponto, nós vemos aqui um propósito de vida. Jesus dá um propósito de vida para Pedro. Ele dá um grande objetivo para Pedro. Tu vai ser pescador de gente. Então, o que Pedro fez? Versículo 11, e arrastando eles os barcos para a praia, ou seja, recolheram os barcos. Nós vamos dar uma parada de pescar, nós vamos parar de pescar. Nós vamos seguir esse Jesus aí. Ele nos chamou para uma missão, vamos entrar nessa missão. Eles arrastaram os barcos, deixando tudo, o seguiram. Pedro aceitou o chamado, Pedro entregou a sua vida, Pedro reconheceu que Jesus era Deus, Pedro reconheceu que ele era pecador, mas agora também Deus dá um novo propósito para a vida de Pedro. Meus irmãos, e mais uma vez eu falo, todos nós somos chamados para um propósito, pescar pessoas para Jesus.
E reconhecer Jesus como Deus, reconhecer que nós somos pecadores, entregar a nossa vida para Jesus é colocar Jesus no centro da nossa vida. E olha só, lembra o que fala lá em Romanos? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas? O que significa isso? O mundo, a criação, toda a criação, os planetas, as galáxias, tudo que foi criado por Deus é para Jesus. Deus, o Pai, criou juntamente com o Filho e para o Filho, Jesus. Ou seja, o mundo, a história do mundo, a existência humana não tem a ver sobre nós. Nós não estamos construindo a nossa história. Nós estamos fazendo parte da história de Deus. Deus criou o mundo para Jesus. Então Jesus deve ser o centro. Você percebe o impacto disso? Que nós não estamos no centro da nossa vida? Já percebeu que não é nada sobre nós, é tudo sobre Jesus. A vida é sobre Ele. E aí olha só, Deus, Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Lembra que os antigos falavam da pericorese, a dança da Trindade, o amor da Trindade, Deus Pai e o Filho e o Espírito Santo em perfeita comunhão. Deus em si é comunidade. Deus é comunidade. Os antigos falaram sobre isso. Deus tem comunhão em si mesmo. Como que Deus cria comunhão na criação? Por que Deus fez seres no qual Ele queria comunhão? Porque Ele tem comunhão em si mesmo. Deus tem comunhão em si mesmo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, olha só, e aí a Trindade, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo nos convida a participar dessa comunhão que Deus tem em si. E aí olha só que interessante, Jesus aqui chamou os discípulos, e os discípulos começaram uma caminhada com Jesus. E aí o que os discípulos perceberam? Jesus falando com o Pai, é ou não é? Não tem várias passagens? Jesus toda hora orando, Pai, Pai, e Jesus orando e orando ao Pai, é ou não é? E aí os discípulos olham, percebem aquilo, nossa, para aí, ele tem uma comunhão com o Deus Pai, ele tem uma comunhão com Deus, ele é Deus, e ele tem comunhão com Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Aí daqui a pouco Jesus ensina os discípulos a orar, e o que Jesus fala para os discípulos? Vocês vão orar assim, Pai Nosso. Meus irmãos, preste atenção nisso. Essa comunhão de Jesus com o Pai, toda hora Jesus orando, Pai, Pai. Daqui a pouco, Jesus mostra aos discípulos que eles também podem chamar o Deus de Pai. Ou seja, vem participar comigo dessa comunhão. Jesus chamando os discípulos. Venham participar dessa comunhão graciosa. Venham conhecer o verdadeiro amor que está em Deus. Venham comigo, eu vou mostrar o caminho para vocês. É isso, meus irmãos, que Jesus está nos chamando. Para termos comunhão, propósito de vida com o Pai. E também mostrar ao mundo, mostrar às pessoas que nós temos comunhão com Deus e Pai Todo-Poderoso e queremos que outras pessoas tenham essa comunhão com Deus também. É uma metáfora fantástica, a metáfora da pesca. Porque o mar é como se fosse o mundo, né? O mar é como se fosse o mundo, os peixes, as pessoas, a rede para pescar, ou a vara de pesca, o Evangelho. Então, nós vamos usar a mesma rede, o Evangelho. É sempre a mesma, a estratégia é a mesma, é o Evangelho. Para pescar pessoas, nós vamos usar o Evangelho. E nós somos chamados para isso. Tem horas que vai negar, tem horas que a gente vai lançar as redes, não vai dar nada. Tem horas que a gente vai lançar as redes, e sim,
pessoas sairão das águas da morte para as águas da vida, para a comunhão com Deus, para um discipulado com Jesus e para discipular outras pessoas a seguirem a Jesus. É assim que começou lá com Pedro e tem se repetido até chegar em nós. 2000 anos se passaram de discipulado e discipulado e discipulado com Jesus e discipulado com o próximo. Meus irmãos, para encerrar, nós falamos no início, olha só, preste bem atenção. Nós falamos no início da mensagem que muitas vezes um especialista é desafiado por um leigo, né? Nós usamos o exemplo lá do mecânico que sabia o que tinha que fazer, mas a outra pessoa ficou dando pitaco. Eu usei aqui o exemplo também do Robson, que é gerente lá, eu vou chegar e vou dar... Não, Robson, tem que fazer assim, vou dar pitaco, sendo que eu não sei nada. E nós vemos que Jesus chegou para Pedro e deu um pitaco no negócio do Pedro, no empreendimento, né, na profissão de Pedro. Pesca lá no fundo de novo. E olhando para tudo isso, será que muitas vezes nós não somos os leigos, pecadores, meros mortais, que chegamos diante de Jesus e não ouvimos o conselho de Jesus? Será que muitas vezes nós não somos isso? Jesus está dizendo o caminho, Jesus está dizendo o que a gente tem que fazer, a palavra está aqui, os ensinamentos estão aqui, Jesus diz, nos chama, e será que nós muitas vezes não atendemos ao chamado de Jesus e queremos dar ordens a Jesus? Não, Jesus, eu sei viver, deixa eu viver do meu jeito aqui, deixa comigo. Pedro falou, né? Afaste-se de mim, Senhor. Não, sai daqui, Jesus. Sai daqui. Sabe que muitas vezes a gente não está querendo que Jesus se afaste de nós também? Jesus é o especialista em viver, em vida. Ele é o criador da vida. E muitas vezes nós não vamos ao especialista da vida, Jesus, para pedir conselhos, para colocar a nossa vida nele, para entregar a nossa vida a ele. E nós ficamos com os nossos pecados, ficamos com as nossas manias, com os nossos vícios, com as nossas pecaminosidades, com a nossa maldade. Então, nesta manhã, reconheça que Jesus é Deus. Ele é o especialista que tem poder para nos dizer como devemos viver. Não seja um simpatizante de Jesus. Entregue a sua vida a Jesus. Se você for um mero simpatizante de Jesus, você vai estar desafiando o especialista da vida. Reconheça que Jesus é Deus. Reconheça seus pecados, e não só os seus pecados, mas a sua perdição. A sua perdição. Sem Jesus, estamos perdidos. E reconheça que Jesus te chama para pescar almas. Jesus já nos deu a rede. Jesus já nos deu o mar, Rosário do Sul. Nosso mar se chama o Mar Rosário do Sul. Peixes estão aí por toda parte. E a rede, a vara de pesca, está aqui. A palavra de Deus, o Evangelho de Jesus. Mas eu sou isso, eu sou aquilo, eu acho que eu não consigo, eu não tenho habilidade para isso. Será? Jesus chamou Pedro, um pescador da Galileia, fedendo a peixe, sem diploma, sem estudo, sem faculdade, e transformou esse Pedro, esse mero pescador, no líder dos apóstolos da igreja de Jesus. Será que Jesus não tem poder para transformar as nossas vidas também
em pescadores de gente. Meus irmãos, então nessa manhã, se você não começou o seu discipulado com Jesus ainda, se você não entregou sua vida a Jesus, tem alguma coisa que te impede de entregar a vida a Jesus? Hoje é o dia, entrega a tua vida a Jesus. Ah não, eu já entreguei. Então, renove o seu propósito de reconhecer que Jesus é Deus, de reconhecer que tu é pecador e de reconhecer que tu tem uma missão, falar de Jesus, e não só falar de Jesus, discipular outras pessoas para ganhá-las para Jesus. Amém?